para nós orarmos, antes de nós entrarmos na palavra, eu lembro que durante a pandemia, nós colocamos lá em casa, na nossa geladeira, esse versículo de Isaías 41, versículo 10. Naquela época onde havia tantas incertezas, onde nós não sabíamos onde tudo aquilo ia dar. E eu lembro que eu falei, amor, nós vamos colocar esse versículo, nós vamos ficar declarando ele sobre as nossas vidas. Isaías 41, 10 diz: por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queria que nós orássemos isso, lembrando que que eu e você, nós temos um Deus que nos fortalece, que nós temos um Deus que nos ajuda, que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos segura. Nós temos um Deus que com a sua mão direita é vitoriosa. O Senhor é sempre vitorioso. Então quem está com o Senhor sempre tem a vitória. Amém ou não amém? Então coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor para que a palavra dele seja revelada, ministrada ao seu coração nessa noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela convicção da tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra diz: não temas, não tenha medo. Eu estou com você, eu te fortaleço, eu te seguro, eu te ajudo. A minha mão direita vitoriosa está com você. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado, Senhor Deus, por cada promessa. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor. São palavras de vida eterna. E como os discípulos disseram, confessaram para o Senhor, eles falaram: para onde nós iremos? Por isso não tem lugar nenhum do mundo de segurança a não ser contigo, a não ser na tua presença. E nessa noite nós abrimos o nosso coração para receber de ti cada palavra, cada promessa, para receber consolo, conforto, encorajamento, direção que vem do teu coração, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Queridos, quais são as orações que te marcam na Bíblia? Quais são as orações mesmo? Textos que contêm trechos de oração. Textos que você, quando a sua memória, quando você passa por eles, né, como eu contei para você aqui, essa experiência desse versículo aqui que nós ficamos decorando durante a pandemia, orações que você se identificou com elas, que você fez essa oração algum dia na sua vida e que ela marca o seu coração. Algumas orações marcam o meu coração, como por exemplo, a oração de Neemias. Então ali em Neemias, durante talvez mais de um capítulo, Neemias está ali confessando os pecados da nação, dando glória ao Senhor, orando, né? Então a Bíblia fez questão de trazer toda uma oração para que nós possamos aprender. Uma outra oração que marca muito o meu coração, na verdade, diversas orações, os salmos, né? As orações cantadas de Davi. Quantas orações cantadas de Davi eu também já fiz essas orações, já clamei ao Senhor. E também uma oração também que marca o meu coração, a oração de Ana, mãe de Samuel, quando ela se consagra ao Senhor, quando ela consagra Samuel ao Senhor. Então eu creio que tem uma oração aí bíblica que você se identifica, que você já tenha até mesmo orado essas orações. Porém, nenhuma oração se compara com as orações do nosso Senhor. As orações de Jesus nos ensinando a nos achegar ao Pai. E é sobre uma oração, um capítulo todo, João 17. O único capítulo em todos os evangelhos só apresenta em João 17, Jesus fazendo uma oração que nos ensina tantas coisas, tantos detalhes. Então a oração de João 17, ela é a oração mais longa de Jesus registrada. E apesar de ser uma oração tão longa, ele registra ali pedidos simples que Jesus fez por mim e por você, mas pedidos também muito profundos. E Jesus, ele pede ao Pai bênçãos sobre a nossa vida. Então, por quem Jesus orou ali naquela oração? E eu sinto assim, tão amado pelo Senhor, porque mesmo antes de eu conhecer o Senhor, antes mesmo de conhecer o Senhor, Ele já me conhecia, Ele já havia até orado por mim. Veja o quanto você é amado pelo Pai, veja como você é querido pelo Pai, mesmo antes de você conhecer Jesus, Jesus já tinha orado por você. E aqui nessa oração de João 17, Jesus ora por Ele mesmo,
Pastor, Jesus orou por ele mesmo? Sim. Jesus orou pelos crentes e pelos discípulos. E o conteúdo dessa oração, 3 coisas aqui tão importantes do conteúdo dessa oração, porque se Jesus orou essas coisas, Jesus colocou num nível muito importante todas essas coisas, todos esses 3 principais pedidos que Jesus fez ao Pai. Então são 3 áreas onde eu e você precisamos ficar muito alerta, precisamos observar bastante, porque se Jesus orou, tem muita importância no reino espiritual, tem muita relevância no reino espiritual. Então, meu tema com você é a oração de Jesus por você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a oração de Jesus por você. Então, é o tema dessa palavra. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Jesus orou aqui, primeiro ponto, ele orou por salvação. Diga assim comigo: salvação. Então vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, João 17:1. Jesus olhou para o céu, Jesus olhou para o Pai, olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Então, em primeiro lugar, Jesus ele começa orando, ele traz essa oração por si mesmo, orando por ele mesmo. Essa é uma das primeiras coisas que eu quero falar para você. Não tem problema você orar por você, querido. Você pode orar por você, você pode apresentar os seus pedidos diante do Senhor. E é tão interessante que o que Jesus pede para o Pai, Jesus pede: Senhor, que eu seja glorificado através do teu nome, que através da cruz eu glorifique o teu nome, que ao olhar, que as pessoas ao olhar para a tua cruz, elas glorifiquem o Senhor, elas olhem para o Senhor. Então é tão interessante que essa oração que Jesus está fazendo por ele, que está centrada nele, ao mesmo tempo, Jesus tira o olhar dele, o foco dele, desfoca totalmente dele e foca no Pai. Que a cruz, que a minha vida glorifique, não a mim, mas glorifique o teu nome. Então, quando Jesus faz esse pedido, Jesus está mais interessado que a vida dele seja usada pelo Senhor, está mais interessado que a vida dele dê glória ao Senhor. E assim também, querido, deve ocorrer com o seu pedido, quando você vai orar ao Senhor. Jesus disse lá no versículo 10 de João 17, ele falou o seguinte: eu tenho sido glorificado por meio deles. Eu tenho sido glorificado por meio deles. O que significa isso daqui? E a pergunta que eu tenho para fazer para você: se os pedidos que você faz diante do Senhor, eles trazem glória para Deus. Quando você pede ao Senhor, o que você, ao pedir, o que você ora como Jesus: Jesus, que a minha vida traga glória para o Senhor na cruz. Então, quando você ora, os seus pedidos, eles trazem o reino de Deus à terra. Eles geram vida, os seus pedidos estão lá: Senhor, que através da minha vida o Senhor seja visto, que através do meu fazer, da minha vontade, da minha vida o Senhor seja glorificado. E eu estava lendo Isaías essa semana, Isaías 26, e é um texto que eu sempre passo, eu fico em muita crise com esse texto. Então a Bíblia diz aqui em Isaías 26, 17, usando uma mulher grávida, né? Nós temos aqui algumas mulheres grávidas. E o texto diz: como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos luz, o vento. Então uma mulher, quando ela está grávida, você sabe o que vai acontecer com ela. Daqui a 9 meses, ela vai gerar uma vida, um bebezinho vai nascer ali. Né? Quem aqui já acompanhou um parto, né? Tipo esse parto normal, né? Sabe da dor que a mulher tem para gerar uma luz. Né? Minhas 2 crianças foram geradas no parto normal. E uma delas eu estava do lado de fora do Dona Regina e do Daniel estava dentro do quarto. O parto da Esther, eu ouvi lá do lado de fora o grito da Luana, aquele grito horrível. É assim, né? Talvez até pior. É uma dor profunda.
Mas a Luana gerou uma vida. Quando eu cheguei lá no quartinho, a minha primogênita estava lá no colo dela. Mas veja essa visão aqui, de alguém que engravida, de alguém que está gerando uma vida, de alguém que se contorce, mas o que a Bíblia diz aqui, quando tem a dor, mas quando vê, deu luz o vento, ou seja, não tinha nada, não deu luz a nada. Vento é uma coisa que ninguém vê, vento é uma coisa assim, imaterial. Então a minha pergunta para você, se os pedidos que você está fazendo para o Senhor, eles trazem vida à terra, ou eles são pedidos que falam mais sobre você, sobre seus próprios planos, sobre seus próprios projetos pessoais. Se os pedidos que você faz ao Senhor, eles trazem glória a Deus, eles são gerados debaixo desse coração, Senhor, que a minha vida dê glória ao Senhor. E eu queria ler com você aqui uma frase de um autor chamado Meyer, e o que ele fala sobre essa coisa de fazer pedidos ao Senhor. Ele diz o seguinte: de uma forma ou outra, estamos constantemente pedindo ao Pai para nos glorificar. Glorifica-me, ó Pai, gritamos. Concede-me a maior congregação na cidade, começando um grande renascimento em minha missão, aumentando o meu poder espiritual para que eu seja muito procurado. É claro que nós não declaramos nossa razão de forma tão concisa, mas isso é o que realmente queremos dizer. E então ficamos imaginando, porque a resposta, ela tarda. Queridos, para os seus pedidos, para o seu pedido pela sua família, na sua saúde, na sua profissão, peça ao Senhor, como Jesus nos ensinou, que a minha vida seja glorificada, que a vida do Senhor seja glorificada através da minha vida, que a minha cura, quando eu ser curado, eu fale quem me curou, que quando eu for promovido, todos saibam que não partiu de mim, da minha própria capacidade, partiu do Senhor, partiu da presença de Deus. Amém ou não amém? E minha mãe contou aqui, no primeiro dia aqui da Semana das Primícias, minha mãe, ela ficou grávida pela primeira vez, e ela perdeu o bebê, ainda na gestação. E aí depois tentou novamente, e perdeu novamente, o bebê com sangramentos e tudo mais. E ela contou que na terceira gestação dela, ela, sabendo dos riscos, e o profissional acompanhando, porque duas crianças já haviam perdido, e aí ela inventou de ir com meu pai para um acampamento, e numa estrada de terra, e mesmo com todo cuidado, ela chegou no acampamento sangrando. E ela disse que quando chegou no acampamento, e naquele temor de perder mais uma criança, ela disse que reuniu com alguns irmãos, e a oração dela foi a seguinte: Senhor, que esse bebê no meu ventre, ele traga glória ao Senhor, eu entrego ele nas suas mãos. E eu quero dizer para você que há 38 anos, esse bebê está vivo, sou eu. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso? Quando ela entregou, quando ela falou: Senhor, que esse bebê seja teu instrumento, que esse bebê seja para a tua glória, que essa criança seja para a honra do Senhor. Então, queridos, a oração que Jesus ora sobre si mesmo, quando ele diz: Senhor, eu quero te dar glória. E Jesus traz mais alguma coisa, ele ampara seu pedido dizendo a respeito do fruto que geraria a sua morte. O versículo 2 e 3 de João 17, também na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então Jesus estava muito consciente do objetivo de pedir para Deus o glorificar, que a sua vida apontaria para Deus, que a sua vida daria glória a Deus, que a vida dele geraria vida na terra. Então Jesus, ele glorificou a Deus através da cruz. Jesus, ele nos comprou com seu sangue, Jesus nos reconciliou, Jesus nos levou de volta para a casa do Pai.
Jesus nos trouxe de volta para a mesa do Pai, nos dando intimidade com Ele. Se hoje você pode sentar à mesa, ter comunhão com Deus, é porque a vida de Jesus glorificou o Pai. Amém ou não amém? Porque a vida de Jesus nos trouxe de volta para ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz, né, que o que é a vida eterna? A vida eterna é muito mais do que um tempo que não tem um tempo. Quando a gente pensa sobre a eternidade, é uma coisa assim meio também abstrata. A Bíblia fala, a vida eterna é conhecer o Senhor. E essa palavra conhecer é a palavra ginosco no grego, que fala de um conhecimento tão profundo, tão íntimo. É a palavra usada para a relação entre o homem e a mulher, ou seja, um conhecimento tão íntimo, tão profundo. Então Jesus disse, a vida eterna é conhecer o Senhor. Então a vida eterna é muito mais sobre qualidade de vida do que quantidade de vida. Vou repetir, a vida eterna é muito mais qualidade de vida do que quantidade de vida. É conhecer o Senhor. Então a vida de Jesus, a oração dele, Senhor, que a minha vida te glorifique. A minha vida vai gerar vida nessa terra. A minha vida gera salvação. E esse era o pedido do Senhor ali, para que Ele fosse glorificado. Quando Ele fosse glorificado, Ele estava orando por você. Ele estava orando para que você tivesse vida. Ele estava orando para que você tivesse intimidade, tivesse comunhão com Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus, Ele ora por salvação. Que a minha vida glorifique ao Senhor e eu dê um fruto. E a minha vida traga vida à terra. Em primeiro lugar, salvação. O segundo pedido de Jesus, que é um pedido que o seu pastor sempre faz por você, nós temos um tempo de oração ali, os pastores antes do culto, todos os domingos eu faço essa oração, essa declaração de João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos dizer juntos esse versículo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto, ele fala o seguinte, que eles sejam teus por meio da verdade. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então eu fico impressionado aqui com na nova tradução da linguagem de hoje, né, quando ele coloca que eles sejam teus. Isso é viver em santidade diante do Senhor. Isso é viver em santidade diante do Senhor, é ter a consciência de que você não pertence mais a você mesmo, de que você pertence ao Senhor. Então essa palavra aqui, santifica-os, no grego é a palavra ágios, que significa separado e dedicado. Separado e dedicado. Irmão, você precisa entender que o Senhor orou pela sua santificação, que Jesus orou, e a santificação não é uma coisa que você faz, não é uma coisa que você compra, é uma obra que Jesus conquistou para você. E a santificação, ela vem através da verdade da palavra de Deus. Você é santificado não pela sua própria justiça, você é santificado pela justiça de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então a dinâmica aqui por trás da santificação, querida, é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não apenas contém a verdade, como dizem por aí. A palavra de Deus, ela é instrumento da nossa santificação. Então a palavra de Deus não é só, querido, para ficar aberta. Se isso acontece lá na sua casa, espero que não. Só para ficar aberta lá na sua casa como se ela fosse um amuleto. A palavra de Deus, ela é para ser lida. Ela é para ser contemplada, ela é para ser estudada, ela é para ser aplicada na sua vida. Amém ou não amém? Então, sem o conhecimento da palavra de Deus, você não vai crescer espiritualmente. Eu tenho certeza que no seu alvo para 2025 é: Senhor, eu quero continuar crescendo em santidade. Eu quero continuar crescendo espiritualmente. Eu entendo que eu ainda não cheguei lá. Eu quero continuar crescendo. Então, para isso, querido, a sua prioridade deve ser a palavra de Deus. Manhã após manhã acordar para estar com o Senhor. O Dwight Moody, ele disse sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Acompanhe comigo no telão. Essa é a hora que você vai tirar foto, vai postar lá na sua rede social, vai marcar a igreja, vai marcar o pastor. Esse livro te afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro.
Querido, é a Bíblia que vai confrontar suas estruturas de orgulho. É a Bíblia que vai te tirar de um lugar de frieza. É a Bíblia que vai te conduzir para o coração do Senhor. E se você deixar a Bíblia, se você deixar a palavra de Deus, você vai perder Jesus. Você vai perder a presença de Deus. Então fique conectado com a Bíblia, com a palavra. Senhor, é a minha prioridade. Todas as manhãs, manhã após manhã, dizer como eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer. Então se você diz, Senhor, como eu amo a tua lei, a Bíblia fala, leia ela dia e noite. Não persista, não cesse de falar do livro dessa lei. Medita nela dia e noite. Sabe como funciona essa coisa da santidade? Então imagine que você vai num sushi, pode convidar o pastor inclusive depois do culto, vai ser um prazer estar com você lá. Geralmente nesses lugares que vende sushi, a iluminação é um pouco assim, mais bem zen, né? Assim, aquele ambiente mais assim, confortável, né? O Flávio até riu do zen, né? Ficou uma coisa meio nova era, né? Desculpa. Um ambiente assim mais aconchegante. Imagina que você está lá comendo um sushi e você foi com uma roupa clara, e aquele sushi cai na sua roupa clara. Você, poxa, a roupa clara logo hoje que eu vim de branco. E aí você pega lá, bem, o ambiente está com aquela penumbra, né? Com aquela luz bem baixa. E aí você pega o guardanapo e limpa lá um pouquinho, fala, não, está limpo. E aí você, daqui a pouco, termina de comer, vai no banheiro, dá uma olhadinha, né? Vai lá olhar. E no banheiro tem uma iluminação melhor, e você olha assim, rapaz, o guardanapo não fez nada. E aí você vai lá tentar consertar mais ainda. O que você faz? Pega o guardanapo, dá uma olhadinha e fica lá esfregando. E aí você fala, agora ficou bom, agora tá bom, agora a sujeira, posso voltar. Beleza, aí você volta, termina ali a janta e tudo mais. E aí saem, né? E está de dia, né? Então, se está de dia, saiu quando você chega do lado de fora, na luz do sol, e olha para aquela sujeira e você fala assim, meu Deus, está pior do que antes. Porque aí você viu que com a gordura, com o guardanapo, com a água, aquela sujeira. E aí você fala assim, não, vou levar essa roupa para a lavanderia, né? Vou chegar em casa e tirar ela para lavar. Então, nós entendemos duas coisas aqui. É isso que você está tentando fazer, achando que você pode se limpar sem a palavra de Deus. Não, eu posso colocar essa sujeirinha aqui debaixo do tapete, ninguém vai ver. Eu vou consertar essa situação pelas minhas próprias forças. Mas, querido, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, eu que limpo vocês. Então, querido, o que nós devemos fazer isso, é colocar as nossas vidas na lavanderia, na palavra de Deus, naquela que realmente limpa e purifica as nossas vidas, amém ou não amém? É isso que é santificação, é aquilo que o Senhor, Ele faz por mim e por você. 1 Pedro 1,16 diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez, a obra da santificação, ela é uma obra, não é que você faz, eu sou santo pela minha justiça, eu sou o bonzão. Não, é a palavra de Deus, é a operação da palavra de Deus que faz, né, que você receber da santidade. E eu me lembro, querido, quantas vezes pecando na imoralidade, caindo, né, com pensamentos imorais, tendo tanta luta, e a maneira, né, assim, eu conhecia os princípios, conhecia os versículos, e Satanás vinha acusando, você é puro, você não é puro não, você é meu, você é impuro. E quantas vezes eu declarava esse texto, falando, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. A palavra do Senhor diz, sejam santos porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá a sua face. Eu te peço perdão, me cobre, Senhor, me ajuda, Senhor. E sabe, trazendo a palavra, porque muitas vezes você pode falar, é por mim mesmo, eu vou conseguir, eu vou usar uma técnica, eu vou usar um estudo. Não, querido, você não consegue, você precisa da graça de Deus. Você precisa da palavra de Deus, e a palavra de Deus te limpando, te transformando e declarando isso. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. O autor também, J.C. Riley, queria ler também mais um trecho para você, quando ele fala assim, né, sobre uma receita infalível aqui, para eu e você, nessa luta contra o pecado e para vencermos
Olha só o que ele diz. A santidade também é algo que depende em muito do uso diligente dos meios bíblicos. Quando eu falo em meios, eu tenho em vista a leitura da Bíblia. Olha aí a leitura da Bíblia. A oração, a frequência regular à adoração pública, o ouvir constante da palavra de Deus e a participação regular na ceia do Senhor. Afirmo como um simples fato que ninguém que se descuida quanto a esses exercícios pode conseguir grande progresso no caminho da santificação. Deus opera através de meios e Ele nunca abençoará uma alma que pretenda ser tão elevada e espiritual que possa dispensar esses exercícios como se fossem desnecessários. Querido, veja o tanto que Deus opera através dos meios. Então, se nós temos a palavra, se nós temos a oração, a comunhão com o Espírito Santo, se nós temos o congregar, querido, eu vou abrir 2025 com uma série sobre o poder do congregar. Eu tenho reforçado isso. Olha, vou dizer assim, uma crise do coração do pastor de vocês, né? A atmosfera conta sempre a presença, a quantidade de pessoas. E existem alguns domingos que a diferença de pessoas que faltam de um domingo para o outro são de 200 pessoas. 200 pessoas é uma igreja média, é uma igreja toda faltando. Queridos, existe um poder no congregar. A Bíblia fala, antes que o dia se aproxima, não deixe de congregar. Eu sei que vai ter um fim de semana, é um feriado, tudo bem. Eu sei que tem uma férias, tudo bem. Mas, querido, ficar em casa fazendo o quê? Ficar em casa, não vou numa festinha ali. Priorize congregar. Priorize, isso daqui é muito poderoso. Existe uma presença, existe vida do Senhor no meio do seu povo, senão a palavra de Deus não diria isso para nós. Então esse é um meio de graça tão poderoso que traz vida, que traz crescimento. Existe uma estatística, querido, você não vai ficar no meio dessa estatística. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, que diz da média de pessoas que congregam durante um mês. E a pesquisa diz que a média foi de 1 culto por mês. Querido, 1 culto por mês. Eu sei que até essa semana eu falei aqui no culto das primícias. A palavra do culto, ela não tem o poder de te alimentar espiritualmente. Ela tem, né? Ela é muito boa. Mas o que vai te alimentar é o tempo a sós com Deus, é a disciplina da oração, é a disciplina de buscando a presença, conquanto também é muito importante estar aqui. Mas nós não podemos também. Imagina, se eu já não leio a Bíblia em casa, se eu não estou congregando, o que vai acontecer com a minha fé? Querido, não é jogando praga sobre você, você vai se esfriar. Você vai se esfriar na fé. Por isso é importante esses meios de graça, você ficar alimentando, fazendo, orando, amém ou não amém? Então quando Jesus ele orou por nós, ele disse, santifica-os na palavra. A palavra de Deus traz santificação, traz santidade para o seu coração. Então você precisa ter um relacionamento sério, um relacionamento profundo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Então Jesus orou, uma coisa, pela nossa salvação, e 2 coisas, por santidade. E a terceira coisa, eu queria que você falasse para mim a terceira coisa. Jesus também orou nesse capítulo por unidade. Diga assim comigo, unidade. Então vamos recordar os três pontos tão principais dessa oração de João 17. Você pode dizer comigo, número 1. Número 2. Número 3. Unidade. Versículo 11, Jesus diz, Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Dentro dessa oração nós temos aqui 2 dinâmicas, Jesus orando por proteção na unidade, e Jesus também está orando por plenitude na unidade. Jesus sabe que nós vivemos em um mundo caído, Jesus sabe o quanto nós precisamos de proteção, de cobertura espiritual, para que você possa crescer espiritualmente, para que você tenha realmente segurança nessa jornada cristã. Então, em primeiro lugar aqui, dentro desse ponto 3, proteção na unidade.
Então, a Bíblia é uma realidade, né? Uma batalha, querido, diante dos nossos olhos. Uma guerra que é travada nas regiões celestiais contra a fé, contra o seu crescimento na fé. E lá em 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo, ele traz uma informação, uma confissão do seu coração a respeito de, contando para Timóteo, a respeito de um irmão que congregava lá na igreja, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, um irmão em Cristo aqui que era tão apaixonado por Deus, tão intenso na presença, esse irmão se esfriou na fé, esse irmão me abandonou, esse irmão se apaixonou amando esse mundo, me abandonou. Então interesse, por isso que eu estou falando da importância dos meios, a importância de ser santificado na palavra, a importância de congregar, porque Demas foi perdendo o interesse, é isso que acontece quando você vai se afastando da presença da palavra, do corpo, da comunhão. O Demas, ele foi perdendo o interesse pela presença, né? Talvez o apóstolo Paulo tinha um pique ali tão grande, né? Tão apaixonado por Jesus, queimando por Jesus, e aquele irmão falou, poxa, eu não consigo nesse pique, mas a Bíblia diz, ele amou o mundo, ele amou mais o mundo, ele perdeu o brilho nos olhos por Jesus. E queridos, existe uma batalha travada nas regiões celestiais, que promove esfriamento na fé, e que promove, que leva para que você se esfrie, e que você fique longe da verdadeira comunhão com o Senhor. Então eu mesmo já ouvi, querido, da boca de muitas pessoas, falando o seguinte, pastor, eu preciso de um tempo, pastor, eu estou muito cansado. Então essa pessoa que antes tinha um compromisso, ela fez um compromisso diante do Senhor, ela disse, pastor, as coisas, elas apertaram, eu estou precisando de um tempo para descansar. Mas querido, eu digo para você uma coisa, descanso só no céu, descanso só no céu. Mas por que eu estou dizendo isso? Queridos, porque nós temos tanto trabalho, nós temos as nações, nós temos o mundo para alcançar por Jesus, pelo Evangelho. É lógico, se você estiver cansado, muito cansado, reorganiza a sua agenda em 2025, concentra nas coisas mais importantes, além do seu tempo a sós com Deus, além do seu cuidado pessoal, da célula que você frequenta, servindo em pelo menos um ministério. O problema é que tem gente que quer abraçar, o mundo, milhares de coisas, fazer milhares de coisas, quando chega no final do ano não fez nada, vai olhar lá nos alvos, poxa, eu não fiz nada. E aí chega, pastor, eu quero entregar tudo. Mas querido, eu queria falar para você, permaneça, reorganize a sua agenda, porque sabe, essa dinâmica de compromisso com Deus, ela traz maturidade para o seu coração. Porque quando você está envolvido com a causa mais nobre do universo, com a causa do reino, em cuidar de uma pessoa, em abrir sua casa para uma célula, em ser um anfitrião, em estar ministrando em um ministério, em estar pastoreando a vida de uma pessoa. Você pode dizer assim, pastor, gente, dá muito trabalho, dá mesmo, mas faz parte da nossa missão que nós temos em Cristo Jesus. Cuidar de pessoas, discipulado, e de fazer discípulos não é uma opção, querido, é um mandamento. O que você está fazendo se a sua vida não está se movendo nessa direção? Amém ou não amém? E nessa dinâmica, cuidando de pessoas, liderando, servindo, vindo para a igreja. Nossa, está sendo muito, está virando um carola, querido, não. Nessa dinâmica, você está aqui se santificando, você está lendo a Bíblia, você está entrando em crise. E nesse processo você está amadurecendo. Nesse processo você vai amadurecer. Não, pastor, eu não quero nada. Eu já vi esse filme muitas vezes, para dizer milhares. Mas a pessoa, não, eu quero só descansar, eu quero ficar só aqui no banco, querida, ela só vai recuando, ela só vai afastando, ela só vai esfriando, e quando vai ver, ela está distante de Jesus. Satanás venceu a batalha. Então, querido, quando você brinca de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Em todo tempo ele está trabalhando, articulando para promover desânimo, para promover divisão, para promover frieza espiritual. Abre o olho, irmão, abre o olho, diga assim comigo, abre o olho.
Não senti muita firmeza nesse abre o olho, não, mas daqui a pouco eu vou mandar vocês repetirem. Amém ou não amém? 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, veja, né, que o trabalho, a batalha, por isso que Jesus está orando aqui por proteção. Olha que importante, proteção na unidade. Porque realmente o Deus dessa era cega o entendimento para que nós não compreendamos os propósitos do reino de Deus, as verdades do reino de Deus. Em todo o tempo Ele está articulando formas de te esfriar e de te afastar da presença. Então, em primeiro lugar, proteção na unidade. Em segundo lugar, maturidade na unidade. João 17, 23, a Bíblia diz que eles sejam levados à plena unidade. Vamos ler juntos esse versículo para o pastor beber uma água? Vamos lá? Então Jesus, Ele orou, olha os pontos importantes. Ele orou por salvação, a vida eterna é te conhecer. Ele orou pela nossa santificação e você é santificado pela palavra. E Ele orou para nós sermos protegidos na unidade, por sermos plenos na unidade. Então essa palavra aqui, nessa palavra plena unidade, a mesma palavra que é no grego teleios, até compartilhei aqui no primeiro dia das primícias, que fala sobre maturidade, o homem completo, o homem pleno. Então Jesus, quando está falando de unidade, o coração dele não é uma coisa externa, e nem que todas as religiões e todas as denominações se unam num propósito em comum. Mas o clamor de Jesus é que os discípulos, eles estejam posicionados contra o mundo. Os discípulos estejam posicionados contra o mundo, contra o pecado. E eles permaneçam em nome do amor, eles permaneçam em nome da defesa da verdade. Então, queridos, eu lembro, né, da palavra do pastor Eibe sobre o purê de batatas. E ele usa a ilustração das batatas para falar sobre unidade. Então, unidade não é um saco cheio de batatas. Então, unidade não é individualidade aqui, né? Você cristão individual. Unidade significa o seguinte, né? Quando as batatas elas são descascadas, elas são lavadas, elas são cortadas, elas são cozinhadas. O objetivo, né, de fazer tudo isso é aquele delicioso purê. Isso é unidade. É quando nós estamos misturados, quando nós estamos amalgamados, quando todos nós entendemos que a unidade ela tem um propósito em comum. Então diga assim comigo: a unidade tem um propósito em comum. Então todas as vezes que os discípulos de Jesus, eles manifestaram lá no processo de discipulado dele um espírito de egoísmo, um espírito de competitividade, um espírito de desunião, dizendo: Jesus, quem é que vai sentar na tua direita e na tua esquerda? Senhor, quem vai aparecer mais depois do Senhor? Então todas as vezes que esse espírito, esse comportamento de divisão, de autopromoção se levantava, Jesus combateu essa movimentação, essa má movimentação, essa motivação errada. Olha o que o Tom Brooks diz sobre unidade, acompanhe comigo no telão. Ele disse: olha, a discórdia e a divisão não condiz com cristão algum. Não causa espanto os lobos importunar as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra é contrária à natureza e é abominável. Então quando Jesus está orando: Senhor, dá plena unidade, dá o entendimento do propósito em comum que o corpo de Cristo tem na face da terra, é porque ele sabia que se levantariam divisões, que os conflitos por causa das nossas diferenças se levantariam, mas o objetivo, o propósito de Jesus não é levantar muros, é construir pontes com as pessoas. É assim: olha, nós somos diferentes, mas nós vamos andar num comum propósito, que é glorificar o Senhor, que é trazer vida à terra. Amém ou não amém? E eu lendo Romanos essa semana, Romanos 16, eu fiquei encantado com as características que Paulo lista da igreja de Roma, e dentre várias, e elogiando vários irmãos,
E graças a Deus a igreja é feita de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, maduros, que compreendem o propósito. E aqui tem centenas de irmãos assim. O apóstolo Paulo, ele elogia 3 coisas que eu registrei lá no meu caderninho. E ele falou assim: eu elogio os auxiliadores. Eu elogio os que trabalham arduamente na obra do Senhor. Eu elogio os encorajadores. E como eu disse aqui, está cheio de irmãos assim. Tem muito mais do que contando nas mãos. É tão lindo esse coração de ser auxiliador. Queridos, por 14 anos, eu fui auxiliador do pastor Jackson. E eu quero dizer para você que eu não estou aqui porque eu quis estar aqui. Porque eu sempre falei, onde o Senhor for, eu irei. Nunca queria estar nessa posição. O meu coração sempre foi: Senhor, eu quero auxiliar. Eu quero auxiliar. Nós precisamos tanto de auxiliadores, de pessoas que dizem assim: meu líder, meu supervisor, o que você está precisando? Nós estamos juntos. Essa característica aqui, que trabalha arduamente na obra do Senhor, que não mede esforços, que abre a casa, que abre o carro, que dá a sua vida, que dá o seu tempo, todos os seus recursos. Nós precisamos de irmãos e irmãs que se movam nessa direção, amém ou não amém? Mas eu queria que você, agora sim você vai dizer: abre o olho, vamos lá, abre o olho. Porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre divisão. Também existia, apesar desses irmãos maduros na fé, ele faz uma alerta para a divisão. Ele diz o seguinte, tem uma série de abre os olhos aqui para você. Romanos 16, 17 e 18, ele falou: tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, tomem cuidado, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Querido, primeiro cuidado, primeiro alerta para você: cuidado com aquele irmão que coloca obstáculo ao ensino. Se a Bíblia, ela ordena a nós: ide, fazei discípulos. Se a Bíblia, ela nos ensina a nos envolver com as pessoas, a amar pessoas, a cuidar de pessoas. Se esse é o ensino que a sua igreja está orientando, dando essa direção, essa é a cultura dessa igreja, e essa é a cultura da Paz Church. Se esse é o ensino feito aqui, cuidado com aquele irmão, como aqui, esse ano, fazendo Casa de Paz, teve um irmão que diz assim: Casa de Paz é um mês que nós separamos para levar os nossos amigos, para Jesus. É tão lindo esse mês do Casa de Paz. Tivemos um encorajamento, irmãos que trabalharam arduamente, irmãos auxiliadores, ganhamos tantas vidas para Jesus nesse ano. Mas você acredita que teve irmão que falou assim: precisa mesmo, pastor, fazer isso? Precisa mesmo ganhar vidas para Jesus? Precisa mesmo mover a minha célula nessa direção? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Esse é um ensino, não é um ensino antibíblico? Ganhar vidas para Jesus é? Será que nós estamos? Eu acho que não. Então, um irmão que se coloca assim: eu não vou fazer isso não. O pastor está contando, assim, está dando essa direção, fazendo essa campanha, não conte comigo. Cuidar de pessoas dá muito trabalho. Querido, tome cuidado com esse tipo de amizade. Tome cuidado, outra é que a Bíblia fala aqui: cuidado com a conversa mansa, cuidado com a conversa que bajula, a voz que fala aquilo que você quer ouvir, a conversa mansa lá no ouvido da Eva. Será que foi assim mesmo que Deus disse? Cuidado com essa influência. Cuidado, irmão, com aquela informação quentinha que chega no seu ouvido e que difama o caráter de uma pessoa. Em vez de você ir lá falar: meu irmão, será que isso mesmo é verdade? Vamos pegar o telefone aqui e vamos falar mal daqui da pessoa na frente dela para ela conferir essa história. Irmão, cuidado com a fofoca, porque isso divide o corpo, isso divide a igreja do Senhor. Se tem uma coisa, chega lá naquele irmão, fala: irmão, vai naquele irmão e vai conferir essa história. Não fica disseminando fofoca, isso é muito feio. Não, vamos colocar em oração. Uau, que espiritual.
A oração contrária. E para ilustrar tudo isso que eu estou te falando, eu queria que a mídia colocasse esse vídeo dessa movimentação lá na África. Vamos lá. Olha só o que aconteceu com o búfalo, né? O búfalo estava ali, né? Era o objeto da caça, né? Eles foram atrás. E aí os leões começaram a disputar entre si. E aí o que aconteceu com o búfalo? Saiu que nem Satanás. Parabéns, glória a mim, consegui dividir uma igreja. Consegui. É isso que muitas vezes acontece. Satanás sai feliz porque está dividindo uma família, porque está dividindo relacionamentos, porque está dividindo uma igreja. Então, querido, as divisões, as contendas, as desavenças na igreja, elas são muito tristes. E todas as vezes que nós vemos notícias que tem pessoas quebradas no relacionamento um com o outro, e até na mídia, até na imprensa, irmão brigando contra irmão, igreja brigando contra igreja. Lógico que isso denuncia uma condição interior, isso denuncia o quanto nós precisamos crescer e sermos mais maduros na unidade. Mas isso é muito triste, porque a gente está gastando esforço em coisas onde nós poderíamos estar concentrando o nosso esforço contra o pecado e contra Satanás e contra as trevas. Então Jesus ele ora. Para que Jesus ele pede para nós sermos um? Porque Ele e o Pai são um. Ele diz, né, lá no versículo 23, para que a unidade? Para que o mundo saiba que me enviaste. Então Jesus ele só tem uma noiva. Jesus ele só tem uma igreja. Jesus só tem um corpo. Querido, por isso que Ele pediu para nós sermos um. Para você ser um. Por isso que esses 3 pedidos, será por quê, pastor, que Jesus estava orando isso? Porque era muito importante. É muito importante para a manutenção da nossa fé. Jesus orou por salvação. Jesus orou por santificação. E Jesus orou por unidade. Plenitude na unidade. Maturidade na unidade.